Já estamos gravando já? Positivo? Abençoados com toda sorte de bênção, sejam muito bem-vindos à nossa plataforma, né? Nosso canal aqui do YouTube. Eu quero parabenizar todos meus amigos que estão chegando, que estão se inscrevendo, se sintam em casa, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Todos nós somos irmãos em Cristo, esse amigo que vos fala, o J. Fernandes. Eu ainda me falo algumas vezes Bispo Fernandes, porque eu fiquei muito tempo no sistema evangélico, como pastor, como bispo, e há 4 anos os olhos do meu entendimento foram aclarados, e eu dou graça ao nosso Papai Deus. Eu agradeço muito ao meu papai por ter me mostrado a verdade do Evangelho, do novo pacto, desse Evangelho eterno que nos dá sabedoria e inteligência espiritual para não viver mais preso debaixo de rudimento de sistema religioso. Gratidão também a todos os meus amigos do YouTube. Eu já recebo que hoje é o nosso melhor dia. Declaro a sua família reinando em vida, tendo saúde, vida próspera, abundância, amor, união, compartilhamento das coisas que são bacanas, que são legais. Falar em compartilhar, eu já peço antecipadamente que você deixe o seu like, isso nos ajuda bastante, faz com que o YouTube divulgue para outras pessoas esse nosso trabalho, esse ensinamento, esse conhecimento do Evangelho eterno, do Evangelho da graça. Eu já espero que também você se inscreva no nosso canal, coloque o sininho na posição todas, porque toda vez que subimos um vídeo, a plataforma te avisa para você não perder nossos conteúdos. E você também divulgue para as suas redes sociais, para os seus amigos. Vamos fazer, meus amados e queridos irmãos, esta palavra correr. Bem, hoje nós temos um conhecimento muito promissor, muito rico, digo eu, e tem um tema, e o tema é como entender a volta de Cristo. Como saber se Cristo já voltou? Bem, eu tenho essa certeza absoluta, meus amados irmãos em graça têm essa certeza absoluta, e nós estamos passando esse conhecimento para os demais irmãos que ainda estão no sistema, mas que estão sendo iluminados, estão saindo de debaixo de rudimento, certo? Então hoje você não vai ter mais dúvida de que Cristo já voltou. Então se inscreva no canal, e para você ter todas as informações dos outros vídeos. Vamos lá para isso aqui não demorar muito. Hoje é dia 29 de janeiro de 2024. Nós estamos aqui a 12h22. Eu quero mandar abraço para todos os meus irmãos, né? Não quero falar nome hoje, né? Mas eu tenho pessoas que amigas minhas em Tocantins, em Palma, em Goiânia, São Paulo, capital, Vitória do Espírito Santo, Linhares, Recife, onde eu estou, né? Estamos aqui em Jaboatão dos Guararapes, uma cidade da área metropolitana do Recife, a nossa Veneza brasileira, capital do Pernambuco. Bem, vamos lá. Vamos ao versículo que dá ênfase a este tema tão maravilhoso, o conhecimento de que Cristo já voltou. Bem, eu vou ler com vocês primeiro em Mateus. Eu quero ler Mateus, no livro de Mateus, né? Matitial, que é o nome verdadeiramente do Mateus, né? Matitial. E eu quero ler esse livro histórico, né? Esse livro que conta essa história, essa narrativa da vida do Nazareno aqui na terra, do Jesus de Nazaré, né? Na verdade, o papai habitava ali dentro. Vamos lá, Mateus capítulo de número 24, eu quero ler o versículo 32 ao 34. Mateus 24, de 32 ao 34, vamos lá a esse conhecimento. Vamos crescer no conhecimento do Evangelho eterno, vamos lá. Aprendeis a lição da figueira. Quando seus ramos se renovam e suas folhas brotam, e as folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também, quando verem todas estas coisas, saibam que ele, Jesus, está próximo às portas. Eu asseguro a vocês, no 34, eu asseguro a vocês que não passará esta geração até que todas essas coisas se cumpram ou aconteçam. Eu estou lendo aqui na versão
NVI, Nova Versão Internacional. Ela é uma versão bem legal, bem completa. Vamos lá. Todo capítulo 24 de Mateus está falando ali perguntas e respostas acerca da vinda dele. Quando ele deveria vir, que sinal haveria. No 32 ele diz assim, olha, aprendam a palavra, aprendam a lição da figueira. Quando vocês verem, quando seus ramos se tornam, renovam-se, e suas folhas começam a brotar, folhas verdes, renovadas, né? Em alguma versão diz terros, aqueles ponta de galho fica grosso, aquelas folhas verdes começam a engrossar, né? Ele diz assim, vocês sabem que o verão está chegando. E se o verão está chegando, vocês vão colher fruto, vai ter fruto. Assim era a vinda dele, porque ele ia recompensar os judeus na vinda dele. Inclusive, a vinda dele se deu só para os judeus e não para os gentios. Vamos lá, o versículo 33. Ele assim também, aí ele faz a comparação. Quando vocês verem a figueira botar folhas verdes, os ramos se tornar terros, forte, verde, vocês sabem que o verão está próximo. E o verão chegando também tem fruto. Aí ele diz assim também, quando verem todas essas coisas, saibam que ele está próximo, está às portas. Quando verem todas essas coisas. E que coisa? Lá para cima tem pai contra filho, nação contra nação, pessoa contra pessoa, e etc, etc, etc. Certo? Ele ia ver isso. Eles viram isso. Então saiba que eu já estou às portas, estou voltando. O 34 agora diz assim, olha, eu asseguro a vocês, você acredita mesmo que Jesus falou a verdade? Ele diz assim, em verdade eu vos digo, em verdade eu vos afirmo. Você acredita mesmo nisso ou não, amado? Porque se você acredita de verdade, olha o que ele está dizendo aqui. Eu asseguro a vocês que não vai passar esta geração até que todas essas coisas se cumpram. Aconteçam tudo, se cumpra tudo. Tudo que estava falando, a vinda dele, as escrituras se cumprir, a lei ser tirada, tudo isso, toda a maldade da lei, escravizão da lei, tudo vai acontecer nesta geração. Agora, meus amados, a geração era a geração dele lá. Eu falo isso porque as pessoas são muito ignorantes no tocante às coisas bíblicas. Para eu entender a Bíblia, primeiro que eu tenho que ter os olhos iluminados pelo Evangelho da Graça. E ela me dá respaldo para eu entender a Bíblia, porque a Bíblia não foi feita nem para mim nem para você. A Bíblia foi feita para os judeus, mas graças a eles ter escrito isso, nós podemos ser educados hoje. Entende? Então, um dia eu ia no ônibus, eu ando de ônibus, e como eu já sou preferencial, eu tenho uma carteirinha de preferencial, e quando tem uma cadeira na frente ali, na frente tem uma catraca aqui no Pernambuco, sobe pela frente, São Paulo também, tem lugar que sobe por outro lado do ônibus, mas temos lugar que sobe pela frente do ônibus. E passa logo uma catraca. Antes da catraca, tem umas cadeiras para preferencial. Então, quando aquela cadeira tem alguma vazia, eu gosto de sentar ali na frente. Quando o ônibus está vazio, perto de onde eu vou ficar, eu passo o cartão e vou lá para trás para não estar pedindo para descer, porque às vezes vai subir pessoa. Quando está cheio lá atrás, eu desço pela frente mesmo, não tem problema nenhum, eu tenho o direito para isso. Então, um motorista evangélico subiu um senhor também evangélico, que foram conversando, e eu só de ouvir. E ele diz assim, aquela geração passada acabou na água, agora vai acabar com fogo. Então ele acha que essa geração é esse povo de 2000 anos. Não, não é. Uma geração, abençoado, é 40 anos. 40 anos. Ele tinha ali 33, com 40, 70. E foi aí que aconteceu todas as coisas. No ano 70, tudo aconteceu. Então vamos lá. Bem, então eu asseguro a vocês que não passa essa geração, disse ele. Então, tinha que acontecer no ano 70. 30 com 40, 70. Vamos lá, vamos crescer no conhecimento. Eu disse a vocês que a volta de Jesus se dava só para os judeus. E como foi? Ele veio exclusivamente para os judeus. Ele não veio para as outras nações, ele veio resolver um problema que os judeus estavam enfrentando. Ele veio consertar uma coisa que precisava de conserto. E só ele podia fazer isso, que era cumprir a lei. Vamos lá.
Vamos ver agora Marcos, capítulo 13, versículo 14. Livro de Marcos, 13, 14. Para a gente entender que a volta de Cristo era somente para os judeus e não para as outras nações. Vamos lá. Disse em Marcos: quando vocês verem o sacrilégio terrível no lugar onde não deve estar, quem lê entenda. Então, os que estiverem na Judéia, fuja para os montes. Você vê que esse ensinamento era para os judeus. Então, quando vocês verem um sacrilégio terrível, no lugar que não deve estar, onde era esse lugar? No templo. Lá no templo, houve um sacrilégio terrível ali dentro do templo. Os sacerdotes foram queimados vivos ali dentro do templo. Por quem? Por Nero César, o imperador de Roma. Então vamos lá. Saibam, fujam, vocês que estiverem na Judéia, fujam para o monte. Fujam para os montes. Porque, como diz hoje na linguagem, o bicho vai pegar. O bicho vai pegar. Então, isso é um ensinamento para os judeus. Ele estava falando para os judeus e não para os gentios. Ele estava advertendo os judeus. Mas eu quero ler com você agora, lá no livro do Apocalipse. Porque a gente já viu que ele diz assim: quando você vir aí, não passa essa geração sem que tudo aconteça. Vamos a Apocalipse, capítulo 1, versículo de 1 ao 3. 3 versículos, 1, 2 e 3 do capítulo 1 do Apocalipse. Primeiro, para você perder o medo do Apocalipse e saber que isso aqui é extraordinário, é maravilhoso. Não tenha medo do Apocalipse, porque o Apocalipse já aconteceu. Já aconteceu? Vamos ver aqui se já ou não. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar ao seu servo o que em breve há de acontecer. Ele enviou o seu anjo para torná-la conhecida ao seu servo João. Vamos parar um pouquinho aqui nesse versículo. Revelação de Jesus Cristo pelo anjo para fazer conhecer a João as coisas que em breve ia acontecer. A palavra breve em judaico quer dizer taqueis, ou taco. Sabe, uma sinuca? Toda a vida houve jogo, né? Toda a vida houve. Um taco de sinuca é tá, é uma pancada, é já, é agora. Não é demorar, não. Versículo 2. Mostrou a João, seu servo, a João, que dá testemunho de tudo que viu. Isto é a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Ele está dizendo, o que eu vi, eu estou escrevendo aqui. Agora, olha o 3, que é o mais importante, tudo é importante, mas o 3 tem a chave, né? Feliz aquele que lê as palavras desta profecia e feliz aqueles que ouvem, porque nem todos sabem ler, né? E guardam o que nele está escrito, porque o tempo está próximo. Amado, você acha mesmo que esse próximo é mais de 2000 anos? Que próximo seria esse? A palavra próximo para o judeu é assim: no próximo fim de semana, no próximo mês, nunca no próximo século. Pode ser até na próxima década, mas nunca no próximo século. Certo? Então, pode ser no próximo mês, no próximo final de semana, na próxima quinzena, nos próximos 40 dias, no próximo 60 dias, nos próximos 90 dias, na próxima década, daqui a 10 anos, pode ser. Ou mais, sim, mas nunca acima da próxima 100 anos. Entende? Nunca acima de 100 anos. Então ali foi 30 anos que aconteceu. Entende isso? Está próximo, está às portas. Vamos crescendo no conhecimento. Você sabe porque quando ele ressuscitou, deixou um lenço dobrado? Eu lembro que na época lá, que eu estava lá no sistema, passou eu passei 30 anos, a metade disso eu passei aqui no Pernambuco, eu estou de volta, mas a metade eu passei lá no Sudeste, São Paulo.
Aí eu voltei agora, há 3 anos eu estou aqui. Depois dessa revelação, eu estou aqui há 3 anos, de volta. E eu tinha um líder aqui no Pernambuco, que sempre quando dava pão e suco, né, que eles chamam, que eu também chamava de Santa Ceia, que eu também acreditava nessa conversa, ele fazia lembrar uma palavra que a gente vai ler aqui, mas não sabe explicar. Se perguntar para ele hoje, ele também não vai saber explicar. Vamos lá. João capítulo 20, versículo do 5 ao 8. Olha o que está escrito aqui. Ele se curvou e olhou para dentro e viu a faixa de linho ali, mas não entrou. Esse versículo assim, sem os antes, parece uma coisa perdida, né? E ele se curvou e olhou para dentro e viu a faixa de linho ali, mas não entrou. Versículo 6. A seguir, Simão Pedro, que vinha atrás dele, chegou, entrou no sepulcro e viu as faixas de linho. Aí veja que foi naquele primeiro dia da semana, de madrugada, que as mulheres foram ao sepulcro. Versículo 7. Também Pedro viu a faixa de linho, também como o lenço que estava sobre a cabeça de Jesus, ele estava dobrado à parte, separado da faixa de linho. Vamos lá, versículo 8. Depois o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro também entrou. Ele viu e creu. É esta palavra que sempre o meu líder fazia lembrar nas chamadas ceia, na hora de dar o pão e o vinho, o suco de uva, né? Chamada ceia. Agora, primeiro um discípulo foi na frente correndo, chegou, se abaixou, olhou, viu, mas não entrou. Vamos dizer que é aquele camarada, eu não vou contar a história aqui não, né? Que sempre conta lá. Depois Pedro, que vinha atrás desse discípulo, olhou e entrou no sepulcro e viu a faixa de linho, mas também viu o lenço que estava sobre a cabeça de Jesus dobrado à parte, separado da faixa. Depois o outro que chegou primeiro, aí entrou, né? Teve coragem, entrou também, viu e creu. Agora, creu em quê? Porque é muito fácil, lá eles falam isso. Ele viu e ele creu. Amém, irmãos? Amém. Mas creu em quê? Aí é onde entra você estudar a história. A história. Ah, mas história conta? Olha, deixa eu te contar uma coisa. As histórias, meus amigos, não é história, não, é os acontecimentos de todas as gerações estão em enciclopédia, escritos. Todos os acontecimentos você pode ler ele e entender o que foi aquilo. Por exemplo, há 5 anos ou mais, talvez, aconteceu que estourou umas barragens ali em Mariana, né? Mariana e outra cidade eu não me lembro muito agora. Mas a cidade de Mariana foi devastada, não foi? Você sabe disso. Aquela história está tudo escrito e gravado. Daqui a 1000 anos, você pode, nossas pessoas, os futuros senhores e senhoras que estiverem vivos, podem conhecer essa história real. Quantas pessoas faleceu, quantas pessoas encontraram logo, quantas pessoas ficou sem encontrar, depois escavaram e encontraram os ossos, fizeram a autópsia nos ossos e descobriram quem era. Toda essa história está arquivada para no futuro as pessoas entenderem. E você nunca vai entender a Bíblia se não souber a história de Israel, a história dos judeus. É por isso que pregar o Evangelho da Graça não é para todo mundo, não. Dá trabalho, amigo. Tem que entrar lá no passado, descobrir onde está e entender o que é aquilo. Então vamos lá. A história, na época, todos os senhores que tinha servo, tinha lá uma pessoa que chamava o amo. O amo era um garçom. E o garçom que preparava a mesa para o seu senhor e saía da sala, ficava numa outra sala, esperando o seu senhor abrir a porta e ir embora, para ele retirar a mesa. Só que aqueles senhores eram senhores de negócio, negociava.
E vira e mexe poderia chegar um cliente dele e ele não fazia, não usava deixar o cliente esperando. Porque a vida da empresa está nos clientes. Se não tem cliente, não tem dinheiro. Aí não sei por que as empresas hoje maltratam tantas pessoas, né? Os clientes. Você paga no ônibus, mas parece que você é um assassino, né? É tratado mal é onde você chega. Mas vamos voltar para cá. Então, o seu senhor saindo para atender alguém que chegava chamando, antes de terminar a ceia, ele deixava o lenço dobrado. O lenço ficaria ali na cabeça da mesa dobrado. E o amo, vendo seu senhor sair, entrasse na sala do banquete e via o lenço dobrado, ele não mexia em nada. Ele voltava porque ele sabia que aquele lenço ficou dobrado porque o senhor dele foi resolver alguma coisa, mas vai voltar para terminar a ceia. Entende? Vai voltar para ele ainda naquele ambiente ali. Quando ele viu o lenço dobrado, ele creu. O que ele creu? O meu Senhor vai voltar para nós. Eu agora estou crendo no que ele falou. Ainda muitos aqui não veem a morte sem que venha o Filho do Homem voltar. Sem que veja o Filho do Homem voltar. Entende? Mas se você não conhece a história, você vai dizer assim, ele viu e creu. Amém, irmão? Amém. Mas creu em quê? Você está entendendo isso, abençoado? Isso prova que ele voltou naquele povo, naquela geração, próximo daqueles dias, ele voltou. A história diz que ele voltou. Agora vamos no Apocalipse de novo, só que no 14, versículo 6. Eu quero ler o 7 primeiro. Apocalipse 14, 7. E ele disse em alta voz, temam a Deus e glorifique-nos, pois chegou a hora do seu juízo. Adore aquele que fez o céu, a terra e as fontes das águas. Então a gente leu no versículo, no capítulo 1, no versículo 3, a gente leu 1, 2 e 3, não foi? No 3 diz assim, o tempo está próximo. No 14, 7, ele diz assim, já chegou. Chegou a hora do teu juízo. Glorifiquem, adorem, porque ele não vai deixar vocês esperando mais. Chegou a hora do seu juízo. Entende, abençoado? Você crê no que está escrito? Você crê nas Santas Escrituras? Está aí. Mas não é para eu dizer que chegou agora. Chegou no tempo que ele estava escrevendo lá. Adorem, porque a hora já chegou. Você tem a certeza que Jesus não vai voltar. Ele já fez isso há 2000 anos atrás. Agora eu quero ler o 6, que diz assim, então vi outro anjo que voava pelo céu e tinha na mão o evangelho eterno. Lá na plataforma agora, quando você entrar na plataforma, aquela foto de capa em cima tinha um nome, o evangelho da incircuncisão. Mas o evangelho da incircuncisão, ele pendurou até o ano 70. Paulo, no ano 45, mais ou menos, ele começou a pregar o evangelho da incircuncisão e pregou até 65, foi morto. Até 70 durou o evangelho da incircuncisão. Após o ano 70, é o evangelho eterno. Porque tu és um ser eterno, tu és um ser imortal, que nunca vai morrer, vestido de carne. Essa carne tem validade, mas você é eterno, vivendo o evangelho eterno. Esse evangelho eterno vai educar todas as gerações para todo sempre. Amém. Entende isso, abençoado? Então eu vi outro anjo que voava pelo meio do céu, tinha na mão o evangelho eterno para proclamar. Ele ia proclamar, esse evangelho eterno ia ser proclamado aos que habitam na terra,
a toda a nação, que nação? De Israel, tribos e línguas e povos. Isso é para todos os povos de geração em geração. Então nós estamos aprendendo e vivendo o Evangelho eterno, vivendo a eternidade. A eternidade, nós estamos vivendo ela. A eternidade não é quando eu morar no céu. Não é quando morrer. A eternidade, Jesus um dia diz assim, aquele que crê em mim, eu lhes darei a vida eterna. É um conhecimento de que tu és um ser eterno, tu és um espírito eterno, um espírito justo e feito perfeito, tu és um ser perfeito, eterno, vivendo a vida eterna. É um conhecimento. Antes ninguém tinha esse conhecimento, agora nós temos esse conhecimento. Tu és um ser divino, um espírito que Deus chama você de Deus. Tu és um Deus filho do Altíssimo. Salmo 82:6, vocês são meus filhos, por isso vocês são Deus. Não Deus Pai, Deus Filho. Foi vestido de carne no ventre da tua mãe, porque é onde você passa pelo túnel do tempo, sair do vácuo para vir para a luz, sair do mundo sutil para vir para o mundo de gritaria. E o único caminho, a única porta é o ventre da mulher. E lá no ventre da mulher você se vestiu de carne. Jó, capítulo 10, versículo 11. De carne e pele me vestiste, de ossos e nervo me teceste. O teu cuidado me guardou. Tu estás guardado, abençoado, dentro de um véu de carne. Vivendo hoje o Evangelho eterno. Sem precisar de azeite na cabeça, sem essa chamada ceia, sem precisar de entrar em templo, porque tu és o templo, tu és a igreja, tu és a morada, o edifício de Deus. E tu sendo nutrido por este evangelho, nesta plataforma, tu és tão forte que tu não precisa de ninguém. Só precisa de informação, mas não precisa de pessoas. Vamos crescendo, vamos crescendo. Há dois livros na mão de dois homens. E o que diz esses livros? E quem eram esses homens? Vamos crescer no conhecimento? Vamos crescer em graça e no conhecimento? Vamos ver o primeiro homem e o primeiro livro? Daniel, capítulo 12, versículo de 1 a 4. Naquela ocasião, Miguel, o grande príncipe que protege o seu povo, se levantará e haverá um tempo de angústia, como nunca houve desde o princípio das nações até então. Mas naquela ocasião, o seu povo, todo aquele cujo nome estão escrito no livro, será salvo. Será salvo, será liberto. Perdão, será liberto. Por que os que estão escritos no livro? Porque nem todos na época estavam escritos no livro, porque na época havia muitos filhos de perdição. E o que é filho de perdição? Quando eles morrerem vai para o inferno? Não. Filho de perdição não é filho de condenação, porque não existe condenação do lado de lá. Existe condenação desse lado de homem. O homem condena, mas lá não tem condenação. Filho de perdição simplesmente não tinha um espírito, era uma alma vivente, como Adão e outras pessoas. Adão, Judas e outros. Então eles não tinham o nome escrito no livro porque ele não era um espírito que nem você é. Era apenas uma alma vivente. Fechou os olhos, não tem mais memória dele, se apaga toda a memória. Ele não acorda mais em lugar nenhum. Então, mas os que estavam escritos no livro ia ser liberto. Liberto de quê? Da mentira, das religiões, da religiosidade, do sacrilégio dos homens. Versículo 2. Multidões que dormem no pó da terra acordarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Vamos lá. 3. Aqueles que são sábios reluzirão como o fulgor do céu. E aqueles que conduzem a muitos à justiça serão como as estrelas para todo sempre. Então, eu estou conduzindo muito para entender essa justiça que Deus fez. Que você não tem pecado, que você é um ser eterno, que você é perfeito, que você é completo, que você é abençoado com todas as bênçãos. Isso é conduzir você à justiça que Ele fez. Versículo de número
4. Agora vamos no 4. Mas você, Daniel, estudinho, era uma voz que dizia para ele, tá? Mas você, Daniel, feche com um selo as palavras do livro. Daniel tinha o livro. Até o tempo do fim. Muitos irão por todo lado em busca de maior conhecimento. Então há uma busca de conhecimento, havia uma busca de conhecimento. Hoje as pessoas acham que sabem tudo, mas o conhecimento da verdade está oculto. Então esse era o livro que estava na mão de Daniel, que o autor da vida, o criador de todas as coisas, dizia assim: feche o livro, cele o livro. Não deixe esse livro aberto, cele ele, porque ainda falta muito tempo. Agora vamos ver o outro livro, vamos crescer no conhecimento. Agora, o segundo livro, o que ele diz? Estava na mão de quem? Apocalipse 22, do 7 ao 10. Versículo 7. Eis que venho em breve, que já diz que é taqueis, rápido, breve. Feliz aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Veja que ele também tinha um livro. Eu, João, era João. Um estava na mão de Daniel e o outro na mão de João. Eu, João, sou aquele que ouvi e vi estas coisas. Tendo-as ouvido e visto, caí aos pés do anjo que me mostrou tudo aquilo para adorá-lo. Ele queria adorar o anjo. Mas aquele que me disse, mas ele me disse, não faças isso, sou servo como você e seus irmãos os profetas, e como os que guardam a palavra deste livro. Adore a Deus. Adore a Deus. Agora o 10. Então me disse, não cele as palavras da profecia deste livro. Não cele mais, deixa aberto. A um homem ele mandou fechar, mas a outra ele diz assim, não cele mais. Não feche mais, pois o tempo está próximo. Chegou. Não feche mais. Chegou o tempo. O tempo está próximo. E no ano 70, meus amados, fechou-se o tempo. O imperador de Roma, imperador Tito, junto com o seu filho Nero César, que foi a besta que se levantou do mar, comente e peça alguma coisa. Faça comentário, diga de onde você está ouvindo, fale o seu nome, para eu mandar um abraço para você, se você acha que é relevante. Porque eu posso fazer um vídeo explicando a você e aos demais que estão chegando no nosso canal, estão chegando bastante pessoas no nosso canal. Divulgue. Talvez eu vou fazer um livro explicando essas duas bestas, né? Uma besta que se levantou do mar e uma besta que se levantou da terra. As duas já se levantaram e já cumpriram o papel dela lá no ano 70. Então a história que está arquivada nas enciclopédias da vida, é possível você entrar lá e ler tudo, inclusive o que significa alguns nomes, como demônio. O que quer dizer demônio? Será ser um bicho? O que significa diabo? Será ser um bicho feroz? O que quer dizer inferno? Isso está na história das palavras real. Entende isso? Mas você não tem mais dúvida? Cristo já voltou. Então o livro agora não é para ser selado mais, não é para ser fechado mais. Deixa o livro aberto porque o tempo chegou. Entende isso, abençoado? Então esse mito da vinda de Jesus, para você não cola mais, né? Porque para mim também não. Entende isso? Olha, eu espero ter ajudado a vocês. A gente está aqui com 34 minutos, para não crescer muito o vídeo, né? Para não ficar muito longo. Então, a gente se vê no próximo vídeo. Eu quero te desejar uma paz eterna ou uma graça eterna para você.